admiração por ela, por isso eu fiz questão, através do nosso companheiro João Hélio, lá de Brasília, em colocá-lo em contato conosco, João Marcelo, João Hélio, em contato conosco, que a Luiz Helena, me permite chamá-la assim, eu não vou chamá-la de senadora não, de ex-senadora, ela é porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Já foi vereadora, vice-prefeita de Maceió, foi deputada estadual, senadora da nossa República e hoje ela é porta-voz da Rede Sustentabilidade. Heloísa Helena, é um prazer recebê-la aqui no cenário político, é uma honra para todos nós conversar contigo, para que você empreste um pouquinho da sua inteligência e da sua luta para todos nós brasileiros, viu? Oi, primeiro eu quero agradecer muito a generosidade democrática do convite. Esses seus amigos, viu, Paulo, são danados, porque a Valéria já me ligou 1000 vezes, o João Marcelo, desde ontem que estava lá na fação, para garantir que eu não me atrasasse, porque ele sabia que a gente estava em algumas reuniões da rede. Nós estamos numa batalha muito grande, né, para superar a cláusula de barreira. Então, sábado e domingo, feriado, é todo mundo trabalhando com os estados. Então, abraçar você, abraçar seu convidado, toda a sua equipe e agradecer muito a generosidade democrática do convite. É uma honra estar aqui com vocês. Luiz Helena, você já foi candidata a presidente da República, representando muito dignamente as mulheres brasileiras. E eu esqueci de mencionar, aqui no início da nossa conversa, que o senador Randolfo Rodrigues é um senador privilegiado, porque ele conta com uma ex-senadora muito experiente, dando total assessoria para ele aí na CPI. Então, eu queria te perguntar, não podia deixar de iniciar nosso bate-papo aqui, te perguntando qual a sua expectativa em relação a todo esse conteúdo que foi desenvolvido aí pela CPI, com todas essas inquirições, essas, inclusive, ações que houveram aí, através das sessões da CPI aí, que você participou ativamente. Qual é a sua expectativa em relação ao desfecho da CPI? Você acha que realmente ela vai ter bons efeitos aí nesse sentido? Bom, eu entendo que uma comissão parlamentar de inquérito, né, ela não é o único procedimento investigatório. Né? O seu convidado, que foi vereador, sabe disso, não é o único procedimento investigatório para fiscalização, para cumprir esse papel tão nobre que é a fiscalização do Executivo, mas, sem dúvida, a comissão parlamentar de inquérito é o único que traz para si a composição de autoridade judicial. Ele traz para si prerrogativas que são asseguradas a autoridades judiciais, como a quebra dos sigilos. Então, uma comissão parlamentar de inquérito é, sem dúvida, uma ferramenta essencial para a fiscalização dos atos do Executivo. Como eu sou epidemiologista, né, porque, embora a minha atividade política seja mais conhecida, mas eu passei, né, grande parte da minha vida como professora da Universidade Federal de Alagoas, e eu sou enfermeira, sanitarista, sou da área de epidemiologia, então dediquei todos os anos da minha vida, mesmo quando eu estava no Senado, ou em outra atividade, eu sempre estava permanentemente estudando, acompanhando os perfis epidemiológicos, a administração da área da saúde de uma forma geral, né? Nós temos a legislação mais avançada do mundo, que é o SUS, mas ainda existe um abismo entre o que foi assegurado na legislação em vigor e a realidade objetiva, né, de eficácia, baixa eficácia e resolutividade nessa ferramenta tão importante que a gente tem, que é o SUS. Então, em função disso, o Randolph, ele nem precisaria de mim, claro, porque ele é um parlamentar corajoso, a gente se conhece há décadas, né? Sempre militamos juntos nos partidos por onde nós passamos. Então, ele é uma pessoa muito querida, um irmão da minha caminhada. E como eu sou da área de epidemiologia, eu fui mais nesse sentido, né? Porque eu não tenho dúvida que ele nem precisaria dos mecanismos de monitoramento, fiscalização e controle. Ele é um parlamentar muito experiente, mas como eu sou dessa área, então ajudaria também. Então, eu entendo que
é impossível que a comissão parlamentar de inquérito ela não elabore um relatório extremamente duro, porque são muitas questões identificadas, né? Eu digo sempre que, infelizmente, para o Brasil, né, independente de qualquer disputa política, eleitoral, o presidente da República ele se comportou como um soldado covarde e sem honra que deixa feridos para trás. Se no início da caminhada, né, nós tivéssemos, porque é como, Paulo, se a gente tivesse indo para uma guerra e nós tivéssemos o melhor exército, mais preparado, treinado, que é justamente o SUS na atenção básica. A média e a alta complexidade, elas são essenciais, mas se nós estivéssemos desde o início, além dos mecanismos de pactuação em ciência e tecnologia, em insumos, relações comerciais internacionais que, infelizmente, ao longo dos últimos 10 anos no Brasil, mais de 10 anos no Brasil, né? O Brasil há mais de 20 anos que ele optou por se tornar dependente de indústrias internacionais que, por ter mão de obra abundante e ter uma legislação trabalhista frágil, eles conseguem vender suas mercadorias e seus produtos a preço muito mais baixo do que o Brasil. Então, nós ficamos totalmente dependentes. Mas, desde o início, eu não tenho dúvida que os quadros técnicos que já vinham acompanhando as outras pandemias que não chegaram ao Brasil, mas que estavam acontecendo em 2002, 2004, 2011, 2014, as epidemias que aconteceram no Brasil, né, que impactaram profundamente e por infecção viral. Então, além da morte por infecção viral, todos, né, já sabem há muito tempo, né, desde 1920, que pós-infecção viral os vírus têm preferência pelo sistema nervoso central. Então, as outras questões relacionadas que a gente já vinha vendo, dengue, zika, chikungunya. Então, se o Brasil quisesse utilizar esse gigantesco exército que nós temos de mão de obra qualificada, profundamente enraizada no Brasil, nós poderíamos testando, detectando precocemente sintomas, viabilizar mecanismos que eram necessários para detectando precocemente os sintomas, acompanhar, monitorar, testar, fazer controle de comunicantes. Nós temos, inclusive, na atenção básica do país, assim, nome e endereço de todas as pessoas que estão naquela faixa da comorbidade, que impactavam profundamente, com risco muito maior do desenvolvimento de formas graves da doença e de óbitos. Então, nós tínhamos todo o instrumento de organização de serviço, de mão de obra qualificada. Nós tínhamos, né, mais de 30% da população de risco atendida no Sistema Único de Saúde. Nós sabíamos exatamente onde elas moravam. Já tem uma dinâmica tanto do Programa de Estratégia da Saúde da Família, com os profissionais que trabalham nesse setor, os agentes de saúde. Então, assim, é inacreditável, sabe? É inacreditável o que aconteceu. Então, tanto do ponto de vista da negligência, da irresponsabilidade, da ausência de comando específico, porque realmente caberia ao Ministério da Saúde, porque, embora nós tenhamos uma rede descentralizada através de municípios e estados, né, a gente tem na estrutura do SUS, é tudo tripartite, né? Então nós temos toda uma estrutura na legislação em vigor que define os papéis que estão relacionados a estados e municípios, mas numa pandemia, num país de dimensões continentais como o Brasil, com uma distribuição de serviços muito diversa, com perfil epidemiológico complexo, nós tínhamos que ter realmente o comando do Ministério da Saúde através das tripartites e o comando do presidente da República, né? Então, infelizmente, isso não foi feito e não há dúvida, né, que se não todos os óbitos, mais de 60% dos óbitos, eles tinham mecanismos objetivos e concretos
na própria estrutura do Sistema Único de Saúde, pactuando, contratualizando com a média e alta complexidade, independente de ser do setor público ou da rede contratualizada, nós poderíamos ter feito isso. Isso não foi feito. Então, depois iniciam todas as questões relacionadas a crimes contra a administração pública, tráfico de influência, intermediação de interesse privado, exploração de prestígio, na compra de vacinas, na contratação de serviços. Então, é impossível que a comissão de inquérito ela não aprove um relatório duro e estabelecendo aqueles que seriam indiciados, inclusive, né, que vai encaminhar ao Ministério Público, inclusive o presidente da República. É impossível que isso não aconteça, porque os fatos eles são muito óbvios, né? Assim, qualquer medíocre pessoa que tivesse a coragem que é necessária para estabelecer procedimentos investigatórios o faria e detectaria tudo isso que eu estou dizendo, né? Além da negligência, da frieza, da falta de comando político, do deboche, da provocação vulgar. Além de tudo isso, tudo que poderia ser feito, assim, para nós que somos da área da saúde, né, antigos da área da saúde, quando o presidente da República foi, né, criar um falso duelo entre economia e saúde, isolamento e emprego, para nós era uma aberração, né, porque todos nós, muito antes da Constituição de 88, nós já elevávamos o patamar da geração de emprego, da inclusão produtiva, das condições objetivas de vida como mecanismos essenciais da saúde. Não é à toa que até na lei orgânica do SUS, quando nós fomos tratar da causalidade, nós colocamos políticas econômicas até antes das políticas de saúde, que tem um impacto direto. Então, como todas as epidemias ao longo da história da humanidade, estando ou não em contexto de pandemia, elas possibilitam um feixe de luz na vida como ela é. Então, não são apenas questões de agora, né? A vida como ela é, como a riqueza do país foi construída e como a riqueza do país foi distribuída. Como a riqueza do país foi construída, seja pela exploração do trabalho humano, seja pela exploração predatória da natureza, porque o que aconteceu agora com o SARS-CoV-2, como aconteceu ao longo da história da humanidade, tem uma relação direta com isso, né? Que é a ousada supremacia humana diante das forças da natureza e tudo que já vinha acontecendo no Brasil e vai em relação à desestruturação de parques produtivos, a ausência de inclusão produtiva, os problemas gravíssimos relacionados ao abastecimento de água, ao saneamento básico, às condições de habitabilidade. Então, o presidente podia ter feito isso, até por medida provisória, né, que tem poder de eficácia imediata, podia ter estabelecido nenhum desemprego a mais na pandemia, fazer todas as compensações que só a presidência da República pode, fazer compensações econômicas, tanto para estados e municípios, naquilo que implica em redução da carga tributária para preservar empregos. Então, são muitas coisas, né, que poderiam ser feitas, objetivas, concretas e eficazes, que poderiam diminuir profundamente tanto o impacto do ponto de vista da estrutura anátomo-fisiológica, dos escombros, né, de lutos que a gente vive no Brasil, nesse rio de lágrimas em que navegamos no Brasil, tanto em relação aos outros casos graves que continuam acontecendo, porque são casos gravíssimos, né? Eu sempre lembro como exemplo o que aconteceu em relação à microcefalia, porque o que pode acontecer com síndrome de Guillain-Barré, o vírus pós-infecção viral, ele tem preferência pelo sistema nervoso central, problemas gravíssimos de pessoas que continuam, problemas graves em relação à fisioterapia respiratória, a miocardites, a problemas renais, além daqueles que são mais comuns, né, relacionados são muitas coisas. Então, infelizmente, foram muitos erros inaceitáveis. E se os erros pudessem ter acontecido no início, quando supostamente, não para os trabalhadores, não para os profissionais da saúde, para os epidemiologistas, porque já sabia pela experiência concreta, pelas frias estatísticas oficiais,
que mostram histórias de vidas, como funciona o sistema de saúde, como funcionam as condições objetivas de vida que poderiam ser impactadas. Mas, assim, tudo esses dados técnicos já eram de conhecimento da área da saúde. Então, de quem estava no Ministério da Saúde tinha a obrigação de fazê-lo. E mesmo que o presidente pudesse ter dúvida no início, mas depois que as coisas foram se avolumando, não justificativa. Então, ele preferiu a provocação vulgar, preferiu aquilo que vocês estavam tratando no início, né, do programa, da provocação vulgar, de aglutinar um determinado discurso apenas para aglutinar sua força, né, militante, que, embora do ponto de vista eleitoral seja pequeno, mas a gente vê nas manifestações, né, que tem gente que se articula em torno disso, né, eu não acredito que vai ter golpe. Se tiver, eu vou respeitar profundamente quem vai para o exílio, mas eu vou ficar entre aqueles que ficam aqui no Brasil, lutando com todas as forças possíveis para impedir qualquer perspectiva de golpe. Não acredito que isso aconteça, não acredito que tenha uma correlação de forças nacional para que isso aconteça. Fui longe demais, né? Coisa de mulher asmática que fala sem respirar, Heloísa, Paulo. Desculpe aí. Não, mas foi bom. Você está afiada, viu? Você ainda está... Aqui no interior a gente fala assim, quando está bem, está na ponta dos cascos. Ô, Heloísa, eu quero dizer... Olha, sabe que lá na Amazônia, eu não sabia que tinha esse ditado aí. O pai de Marina brincava muito comigo, né? Ele dizia que eu era nos cascos. Lá fala, na Amazônia fala isso, sabia? Cada região do Brasil, para você ver como esse país é, né? Cada região tem uma tirada diferente. Eu assumi um compromisso que eu teria que te liberar rápido em função, você tá aí nas suas atividades e tudo mais, mas eu não posso deixar você embora, não vou nem pedir intervalo, vou pedir para os companheiros da técnica, né, professor Moraes? A gente não pode deixar ela embora sem perguntar para ela o seguinte: você pautou toda a sua vida num sentido ético extraordinário que todos nós acompanhamos. Você nunca foi subserviente às suas, e nunca abriu mão das prerrogativas, da sua maneira de pensar, de agir e tudo mais. Tanto é que, pertencendo ao PT lá no passado, você foi veemente contra todo aquele procedimento, né? Toda aquela trajetória, de todo aquele problema sério lá, né? Do PT, daquele conservadorismo, a ponto de ter sido expulsa, inclusive, do partido. Aliás, ter sido expulsa do PT para ela foi um referendo positivo na carreira política dela, com certeza, né, Moraes? Então, eu queria dizer para você o seguinte, sendo hoje porta-voz da Rede Sustentabilidade, só para poder te liberar, eu não posso deixar você ir embora, o Moraes também queria fazer pergunta, mas eu sei que você está com o teu tempo exíguo aí. Eu quero só te perguntar o seguinte, com toda a sua experiência e vivência como ex-senadora, como porta-voz desse partido da República e tudo mais. Hoje, estão liderando as pesquisas Bolsonaro e Lula. Como você vê, Heloísa Helena, uma terceira via e qual o posicionamento da rede nesse sentido? Olha, eu digo sempre assim que nem vou ficar repetindo a experiência que até hoje eles me perseguem de forma implacável. Isso não significa promover nenhuma generalização perversa, porque toda generalização é perversa e desonesta intelectualmente. Né? Do mesmo jeito que eu não digo que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são bandidos ou todas as pessoas que votaram no Lula são corruptos. Eu não faço essa generalização porque entendo que é desonesto intelectualmente. Mas eu sei exatamente a perseguição implacável, né, que eles promoveram contra mim, porque eu ousei, né, enfrentá-los no auge do poder, porque enfrentar alguém quando está caindo do ponto de vista político ou não está no poder é uma coisa, né? Enfrentar uma gigantesca força como Lula, sem dúvida, não é uma coisa qualquer, né? E eu sei exatamente o que eles fizeram depois comigo de perseguição implacável. E como a política, eu brinco, viu, Paulo, eu digo que é uma máquina de moer gente, sonho e dignidade, para quem se predispõe a ser moído, né? E quem não é sempre um desafio muito grande, porque às vezes na política é muito aceito o comportamento cínico, dissimulado, aquela concepção, né, do mel na boca, bilis no coração, sorriso na frente, facada nas costas. Então isso é algo muito comum, aceito por muita gente na política. Então quem não é assim acaba imprensado pelos dois lados. Eu fiz
às vezes eu faço um determinado tipo de postagem, então você, claramente, aí você pega o fundamentalismo lulista e o fundamentalismo bolsonarista e os dois batem com toda a força em mim, né? Porque essas coisas dos gabinetes dos ódios, isso não é novidade no Brasil. Então, qual é a tarefa da rede diante disso, né? Se aparecer terceira via, quarta via, quinta via, para mim, né, eu entendo que quanto mais democracia houver, quanto mais debate sobre concepções programáticas, sobre visão de mundo, sobre alternativas para o Brasil, melhor será. Em 2018, na campanha de Marina, eu tive a oportunidade de, pela Fundação, coordenar os 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável. Então, nós discutimos geração de emprego e renda, dinamização da economia local, inclusão produtiva, infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, diversidades, todas essas questões. Qual é a nossa tarefa hoje? A nossa tarefa é atualizar esse programa de governo, que a gente chama Plataforma 18, que são os 18 eixos estratégicos do Brasil Sustentável. A gente estamos montando toda a estrutura para ainda este ano. A gente espera começar agora de setembro até o final de novembro. Nós conseguimos fazer todos os debates de atualização desta proposta, porque, né, mais de 2 anos de pandemia, porque vai ter este ano e ninguém sabe, né, porque não combinam com o vírus, o que acontecerá em função de novas variantes, né, novas vacinações, todas essas questões que vocês já sabem. Então, nós temos 3 tarefas. Atualizar o programa, não tem hierarquia entre elas. Atualizar o programa, nós queremos fazer ainda este ano, e com o programa na mão, nós decidiremos se teremos candidatura própria, se apoiaremos uma candidatura ou se liberaremos a nossa militância com base no projeto que estaremos apresentando. Então, primeiro, o projeto para o Brasil e depois a escolha dos nomes. Temos 2 candidaturas ao governo, porque teremos apenas 2 candidaturas ao governo, que é a candidatura do Randolph, no Amapá, e a candidatura do Aldifas, no Espírito Santo. Isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão do Congresso Nacional do Partido, que é a instância mais democrática do partido. Nós decidimos isso e faremos isso, e superar a cláusula de barreira. Qualquer analista político, você, o professor que está aí, ou qualquer um que nos assiste, vai dizer que é uma causa impossível superar a cláusula de barreira. Nós só temos uma deputada federal, precisamos de 11 deputados federais, porque o nosso problema não é nem o fundo partidário, é a ausência de participação no horário eleitoral. Então, isso para a gente é muito impactante, é quase que uma clandestinidade. Então, para nós, elegermos 11 deputados federais é considerado uma tarefa impossível para muita gente, mas nós estamos trabalhando com todas as nossas forças, organizando, estado por estado, todos os nossos melhores quadros. Não digo melhor, eu digo que tem mais visibilidade, né? Porque tem pessoas que não têm visibilidade pública e são geniais, né? Maravilhosas e socialmente comprometidas. Mas os que têm visibilidade pública, nós queremos que os nomes com mais visibilidade pública eles se apresentem para candidaturas de deputadas federais e deputados federais, porque nós precisamos desafiar, né? Eu digo sempre que a gente vai com as mãos e lá estão os tanques de guerras sujas, né, da supremacia política eleitoral. Fazer 11 deputados federais não é uma brincadeira, é uma tarefa considerada impossível, mas eu digo sempre que as nossas vidas sempre foram, né, até nas nossas vidas pessoais, sempre foram desafiando os impossíveis, né? Tem uma frase da infantaria que diz assim: o difícil a gente faz, o impossível a gente tenta. Aí eu brinco sempre, digo assim: o difícil a gente faz hoje, e o impossível a gente faz amanhã, mas faz. Então essa é a nossa tarefa, Paulo. Se nós já tivéssemos essa decisão, eu diria agora para você, não gosto desses falsos mistérios na política para dizer, vamos ver. Não, a nossa prioridade é o programa. Enquanto a gente organiza a trincheira de resistência, o partido, para a eleição de 11 deputados federais, enquanto organiza e garante a viabilidade para a candidatura do Randolph no Amapá e do Aldifas no Espírito Santo, que são 2 únicos candidatos ao governo, enquanto a gente vai fazendo tudo isso, a gente e vou mandar para você, se você quiser participar, será uma honra, nós estamos atualizando o programa. Então, com o programa, com a proposta para o Brasil na mão,
nós vamos tomar as nossas decisões. Claro que também não é mistério para ninguém. Tem uma candidatura que conversa conosco, que é a candidatura do Ciro, que, na verdade, é o único candidato, né, com todo o respeito a todos os outros, mesmo aqueles que eu não suporto, eu tenho uma obrigação de respeitar, porque todos podem ser candidatos, mas é o único que tem adiantado mais a discussão do programa de governo. Nós vamos fazer a nossa construção de programa de governo e, com base nesse programa, nós estaremos decidindo se teremos candidatura própria, se estaremos apoiando uma outra candidatura ou se liberaremos a nossa militância com base no programa. É isso. Luiz Helena, você sabe que você é uma grande inspiração, não só para as mulheres que têm a pretensão, né, professor Moraes, de atuar no campo da política, mas para todos os nós brasileiros, pela sua força de luta, sua ética, a sua visão que você tem. Você é uma das reservas morais da nossa nação, está aí bem junto aí ao Congresso Nacional. Eu faço voto que você dê continuidade à sua carreira política. Mas eu gostaria de fazer um pedido final. Eu prometi que eu te liberaria 13h30 e estou cumprindo com o que eu combinei com a sua assessoria. Eu gostaria que você retornasse no nosso programa, participando do nosso programa, uma outra oportunidade, porque eu tenho muitos outros assuntos que eu gostaria de conversar contigo, explorando a tua sapiência aí e toda essa tua disponibilização que você tem aí de nos atender, que você já nos disse aí, inclusive reservadamente. Muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza de nos atender, viu, Velho? Querido, eu que agradeço muito. Você tem meu contato, a Valéria tem também. O João Marcelo, eu não tenho assessoria, né? Porque neste momento a rede tem uma discussão que todos nós somos voluntários, né? Mas você tem meu telefone, qualquer coisa, fala com o João Marcelo, pede para a Valéria me ligar, que para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. E muito obrigada pela generosidade democrática das palavras, pela delicadeza, né, do afeto. Brinco sempre, digo que tem os que me odeiam e que me perseguem implacavelmente, mas ainda bem que tem os que amam e que torcem, né, para que tudo dê certo em nossas vidas. Então, um beijão para você e para sua família, para todas e todos que nos acompanham, né? Se cuidem muito, não negligenciem, se cuidem muito e coletivamente, pelas lutas e pela solidariedade humana, cuidemos dos que mais necessitam, né? Um beijão para vocês e muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela generosidade do convite. Muito obrigado, Luiz Helena. Uma boa tarde, um bom final de semana para você, que Jesus te abençoe. Bem, professor, nós vamos a um rápido intervalo.